Você sabia que uma nota boa num teste de proficiência em língua inglesa internacional é a única coisa que ainda te separa do seu sonho de estudar fora, mestrado ou doutorado, ou até mesmo atuar em alta performance numa empresa multinacional? Bom, eu vou falar para você um pouco sobre o que são esses testes de proficiência em língua inglesa e por que você deveria pensar neles como um objetivo final dos seus estudos, para que eles servem e qual o teste que é mais aplicável para o seu momento e para o seu objetivo. Então, o que é um teste de proficiência? Ele é um exame, é uma prova que vai medir o nível de habilidade que você tem em falar uma língua estrangeira. No nosso caso aqui, estamos pensando no inglês, mas você pode extrapolar para todas as outras línguas. Aqui a gente avalia a sua capacidade comunicativa. Então, o que eu quero dizer com isso? O quão bem você consegue falar o determinado idioma. Todos os testes vão se pautar nessas habilidades. Então, a gente vai testar a sua compreensão auditiva, sua capacidade de escuta, a gente vai testar a sua capacidade de leitura e da escrita e seu speaking, a sua capacidade de fala. Gramática e vocabulário vão estar dentro dessa prova, mas efetivamente não vão ser o foco. Então, testes de proficiência não são testes gramaticais pura e simplesmente. Você vai ter gramática dentro desse contexto, mas é sempre voltado para a sua capacidade de comunicação. E essa capacidade de comunicação tem esse objetivo. Aqui, os testes vão servir para que você consiga estudar no exterior, imigrar para melhores oportunidades de trabalho, de maneira geral, comprovando o seu conhecimento em língua estrangeira. Para as pessoas que são do mundo acadêmico, o que eu estou trazendo aqui é mais do mesmo. Todas elas já entendem a importância. Agora, para as pessoas do mundo laboral, profissional, eu vou trazer e enfatizar a importância dos testes, porque hoje em dia, a gente sabe muito bem, muitas pessoas acrescentam inglês intermediário ou avançado no currículo, e já temos vários memes na internet para comprovar que, na verdade, muitas dessas pessoas não têm aquele nível. Como que hoje os grandes recrutadores e as grandes empresas têm se comportado, ainda que o especialista de recursos humanos não saiba inglês, indo pelos testes internacionais? Porque aqui são certificações a nível, de fato, mundial, feitas por instituições renomadas. Então, o entrevistador, o seu recrutador, ele não precisa saber inglês. O que ele precisa saber, de fato, é o entendimento ali daquele teste, o quão aquele teste é validado internacionalmente. E aqui eu vou trazer para você os principais. Então, a gente tem o TOEFL, Test of English as a Foreign Language, que é bastante aceito em universidades, principalmente dos Estados Unidos, mas também de outros países. A gente tem o IELTS, que é o International English Language Testing System, que é bastante popular na Europa, mas também no Canadá e na Austrália. A gente tem todos os Cambridge Exams. Então, a Universidade de Cambridge é responsável por vários testes em níveis diferentes. Eu vou contar para você quais são as diferenças entre eles. Mas essas são certificações vitalícias. Eu vou falar mais um pouquinho para você sobre por que essa aqui é uma das ótimas opções que a gente tem. Essas são certificações vitalícias para vários níveis de proficiência. Nós temos o OET também, que é principalmente voltado para profissionais da área de saúde, então médicos que querem revalidar o diploma internacionalmente, dentistas, enfermeiras, etc. e tal. É o Occupational English Test. E mais recentemente a gente tem esse, o Duolingo English Test, que é uma alternativa online, mais prática, mais acessível, que também pode ser aceita em algumas oportunidades. Todos estes testes vão trabalhar com o CEFR. Então, o que é o CEFR? Ou Common European Framework of Reference. Esse aqui é um sistema, é uma metrificação europeia para todas as línguas europeias. Então, aqui eu não estou falando só do inglês, pura e simplesmente. Eu estou falando de todas as línguas europeias. Então, o português de Portugal, o espanhol, o alemão, o italiano, o francês, etc. e tal. Aqui a gente vai um passo além do básico, intermediário e avançado.
Então, é um sistema que permite com que a gente entenda mais a fundo, de fato, o seu nível e é o padrão internacional para a gente entender o quão bem você fala um idioma europeu. Então, os níveis do CFR passam pelo A. Então, são A, B e C. O A é o usuário básico, né? O falante básico. E a gente entende que dentro desse básico nós temos dois níveis. O A1, que é quando a pessoa consegue se comunicar de maneira muito simples. Então eu costumo brincar com os alunos da nossa escola que é o aluno que viaja, mas não morre de fome. Tá? Então ele não vai se comunicar em alto nível, evidentemente, mas ele não vai passar dificuldades gigantes. Ele vai conseguir fazer um pedido de uma comida, ele vai conseguir fazer um check-in no hotel, de modo bem simples, bem prático. O aluno A2, ele tem tudo do A1 mais um nível acima, quer dizer, ele já consegue se comunicar em situações rotineiras com frases básicas. Então ele já começa a se habituar com presente, passado e futuro. Ele ainda vai ter um vocabulário limitado, ainda vai ter que ter um certo processamento mental para que ele consiga chegar nas frases, mas é esse nível. Aqui as coisas começam a interessar mais, né? Começam a ser mais interessantes. O B, note que a gente não fala exatamente intermediário, mas a gente fala usuário independente. Por quê? Esses níveis são níveis de comunicação. Então, para muitas empresas, esses níveis são os níveis que a gente já começa a ver como exigência, principalmente o B2. Então, o B1 é o quê? Essa pessoa, além do anterior que nós já conversamos, além de já se comunicar em frases básicas, presente, passado e futuro, agora ela consegue se comunicar com temas familiares mais extensos e lidar com algumas situações imprevistas. Então, por exemplo, se você tem um cancelamento no seu voo, o aluno B1 já consegue ir lá no check-in counter, né, no balcão do check-in e resolver a situação. O aluno B2, além disso, ele consegue interagir com fluência. Então, dentro da nossa escola, por exemplo, a gente entende que o B2 é fluência. Para muitos alunos, a gente busca isso aqui. E muitas empresas tratam esse cara como o cara que vai ser contratado. Muito bem. Quando a gente fala de C, ou usuário proficiente, esses níveis são geralmente os níveis procurados dentro da academia, dentro das universidades. Algumas universidades vão aceitar até o aluno B2, mas a maioria delas vão procurar mais essas pessoas, que além de se comunicarem com fluência, elas têm assertividade na comunicação. Então aqui a gente precisa desenhar um paralelo bastante importante entre o que é fluência, que é a sua capacidade de concatenar ideias, não deixar a conversa morrer, e assertividade, que para além da fluência é usar, na maioria das vezes, o que um nativo usaria ou se comunicar com mais complexidade. Então esse aluno C1, o aluno C2, além de tudo anterior, além de já se comunicar com muita tranquilidade em 95% dos casos, ele também vai ter um vocabulário mais rebuscado, ele já vai conseguir conversar, por exemplo, sobre política internacional ou física quântica, se for da área dele, né? E o nível C2, o nosso último nível, é o nível de maestria. Então aqui a gente consegue compreender textos mais complexos, mais sofisticados com facilidade. Agora, todos esses testes de proficiência, eles vão seguir esses parâmetros com algumas correspondências que são interessantes. Então no IELTS, por exemplo, as notas vão sempre variar do 2 até o 9. Então o 2 a gente entende que aquele aluno A1, o mais básico, e o 9 é o aluno C2, o mais avançado. Ao passo que o TOEFL, por exemplo, ele tem um sistema de metrificação diferente, são 120 pontos. A prova vale 120 pontos. Se você tirar o 0, é o A1, partindo até o 120, que é o C2. E também os testes de Cambridge. Esses já são por níveis mesmo. Esse próximo slide vai facilitar aqui a sua compreensão. Então, qual a ideia? Aqui nós temos todos os níveis. Temos aqui todos os níveis. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Aqui a sua nota no IELTS. Aqui a sua nota no TOEFL.
aqui os testes de Cambridge e aqui a sua nota no OET. Lembrando que o OET é um teste para profissionais da saúde. Então, o OET ele vai desde o B1 até o C2. Os demais a gente tem graduações desde o mais elementar ao mais avançado aqui com as notas correspondentes. De repente você já é um aluno que entende qual teste você deve fazer, mas você não sabia sobre o sistema de metrificação. Então isso aqui que vai ser importante para você. Por exemplo, eu vou prestar para uma vaga de trabalho. Eles me pedem nível B2 dentro do IELTS. Então o que você precisa? Você precisa dessa nota. Entre 5.5 até 6.5. Ou se você for fazer o TOEFL, do 60 até o 93 e assim de modo correspondente. Essas duas provas, nós vamos falar mais, mas elas têm data de validade, tá? Então, o IELTS e o TOEFL, elas têm uma data de validade, a gente vai falar sobre isso. Estas provas são vitalícias, lifetime. Então, de fato, você vai fazer essas provas uma vez e você vai ter uma certificação para toda a vida. Também o OET. O OET também tem data de validade. Vai depender do país em que ele vai ser aceito, mas entre 2 a 3 anos. Então aqui eu vou trazer agora para você um pouquinho sobre como que o seu perfil, os seus objetivos vão guiar a sua escolha. Então se você quer estudar no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, é recomendável que você tenha o TOEFL ou IELTS. Se você for estudar no exterior, mas na Europa ou na Oceania, é recomendável que você tenha o IELTS ou os testes de Cambridge. Como Cambridge é uma universidade inglesa, ela é bastante bem vista no Reino Unido. E aqui vai depender também da sua universidade. Várias universidades ao redor do mundo vão aceitar o Cambridge como certificação internacional vitalícia. Então também é uma coisa de pesquisa, de ver qual é o teste que é necessário para a sua universidade. Para imigração vai depender bastante do país que você está indo. Então, no Canadá, por exemplo, é aceitável o IELTS General ou CELPIP. O CELPIP é uma prova de proficiência que não foi listado aqui por ser menos comum, mas é uma prova de proficiência do governo canadense. Mas vai seguir mais ou menos esse mesmo parâmetro. Se você for migrar para Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia, o IELTS General. E se você for migrar para os Estados Unidos, o TOEFL pode ser aceito para alguns vistos, e aí dependendo do seu visto. Okay? Agora, para trabalhar em empresas internacionais, a gente sempre recomenda os nossos alunos ao teste de Cambridge. Principalmente o CAE ou CPE. O CAE é Cambridge Advanced English, né? O Certificate of Advanced English. E o CPE é o C2, Certificate of Proficiency in English. Então são os níveis C1 e C2, principalmente esses dois. Agora, por que a gente recomenda ele? Por ele ser vitalício. Então você vai fazer uma preparação, você vai tirar essa certificação e você vai usar essa certificação para toda a sua vida. Dependendo da empresa, pode ser que eles peçam que você faça o IELTS ou o TOEFL. Geralmente o Cambridge é bem aceito. Agora, profissionais da área da saúde, evidentemente, você vai ter que ter o OET. Muito bem. Agora, para concursos, mestrados, doutorados, algumas universidades vão aceitar direto o TOEFL ITP, que é a versão mais simples do TOEFL. E algumas provas de proficiências também são aceitas, como IELTS ou Cambridge de novo, a depender da universidade, então vale a pesquisa. Agora, eu falei para você já um pouquinho da validade dessas certificações, então para você se lembrar, o TOEFL e IELTS eles são válidos por 2 anos, todos os testes de Cambridge eles são válidos para sempre, e o OET vai variar entre 2 a 3 anos a depender do país. Agora, a gente pode conversar também sobre o formato e a facilidade do teste, né? A praticidade do teste. Então, um teste online rápido é o Duolingo English Test. Qual o problema do Duolingo English Test? Eu, pessoalmente, acho ele um tanto quanto abstrato, randômico, e nem sempre ele é aceito. Então, é um teste novo. Um teste mais acadêmico, de fato, para propósitos acadêmicos, tende a ser muitas vezes o TOEFL.
porque ele é de fato baseado na academia. Então todos os áudios, todos os textos vão ser voltados para o propósito acadêmico. Enquanto o IELTS e também o Cambridge, eles vão ser testes mais comunicativos e mais abertos. Agora, se você está atrás de um certificado vitalício para encorpar, realmente trazer profundidade ao seu currículo, eu indicaria esse, o Cambridge, os testes da Universidade de Cambridge. Bom, vocês têm alguma pergunta? Eu vou deixar aqui o espaço, então, nos comentários do vídeo para que você possa fazer algum tipo de esclarecimento. Vai ser muito legal para a gente responder todos vocês e garantir que vocês têm um atendimento mais produtivo possível. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente faz. Na Leap of Faith, na nossa escola, a gente faz a preparação para todos estes testes. Agora, a preparação, eu costumo dizer que é sempre uma via de mão dupla. Quer dizer, é importante que você tenha exposição ao idioma para que essas atividades elas sejam mais automáticas para você. Então, escutar um texto, responder algumas perguntas, ou ler e também responder algumas perguntas, né? Escutar um áudio, responder. Mas é muito, muito, muito importante que você também tenha contato com o formato de prova. Então, cada uma dessas provas vai ter um formato levemente diferente. Todas elas a gente vai ter essas 4 habilidades. Mas, cada uma delas exige do aluno algumas diferenças no que diz respeito ao que você tem que responder, ao que é esperado que você faça, como a sua performance deve acontecer. Então, a nossa preparação é sempre feita dessa forma. Então é isso por esse vídeo. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido esclarecedor. Nos colocamos novamente à disposição para qualquer eventual dúvida. So that's it. See you.